apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro que foi chamado um dia por Jesus para ser pescador de homem, aquele mesmo Pedro que um dia olhou para Jesus e falou assim: não deixa que você morra, não deixa que você seja entregue da mão dos homens, eu não permitirei que isso aconteça. O mesmo Pedro que Jesus olhou para ele e disse assim um dia: Pedro, o diabo, Satanás, quis cirandar com você, ele quis te peneirar como peneiramos o trigo, mas eu orei por você para que a vossa fé não desfaleça, para quando você for convertido, você ajude aos seus irmãos. O Pedro impulsivo que esteve no Getsêmani com Jesus, mas que alguns minutos antes, após a ceia, Pedro atacou um soldado do exército do templo. Pedro, um judeu, o homem que conhecia a importância daquele exército, daquela guarda sacerdotal, Pedro atacou um soldado cortando-lhe a sua orelha. Dizem todos os especialistas em guerra que a espada foi na cabeça, mas devido ao capacete, a espada desce e corta apenas a orelha. Esse Pedro, impulsivo, bravo, um homem disposto a fazer qualquer coisa para resolver os seus problemas, inclusive a sua espada. Mas Pedro foi fruto da oração de Jesus. Olha que coisa interessante, porque eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você for salvo, convertido, a palavra que Jesus usa é essa, convertido, você possa ajudar os seus irmãos. Então agora nós encontramos Pedro escrevendo uma carta aos judeus, porque ele endereça essa carta aos dispersos na Galácia, no Ponto, Capadócia, Ásia e Betina. Então, assim como Paulo era conhecido como o apóstolo dos gentios, Pedro ficou conhecido como o apóstolo dos judeus. Era aquele que olhava mais para o seu povo, mais para os judeus, e procurava aproximá-los de Cristo. E esta carta Pedro endereça ele, direciona ela aos eleitos que são forasteiros, os estrangeiros na dispersação. E os estrangeiros que estavam nessas terras eram justamente os judeus. Dispersão era a palavra usada para falar, é uma palavra muito conhecida nossa, os coreanos, diáspora. Era os estrangeiros que estão dispersos em terras estranhas. Então Pedro, ele escreve esta carta diretamente aos judeus. E Pedro aqui vai trazer alguns ensinos para esse povo. Era o ano 62, iniciava-se a grande perseguição de Nero contra os judeus. E é interessante que essa carta também é uma carta profética, é uma carta de encorajamento. Pedro, ele vai encorajar os judeus, a igreja, agora aqueles convertidos em Cristo, a suportarem as aflições, o grande ardor que estava prestes a vir sobre eles. E Pedro vai ensiná-los a enfrentar essa perseguição, essa adversidade. A difamação de Nero, que pouco mais incendiaria Roma, e acusaria os cristãos de serem aqueles que estavam desejando o fim do mundo, o apocalipse, a condenação eterna da terra. Pedro então escreve a primeira parte do versículo 1 ao 12, falando que bondoso, eu já preguei sobre isso aqui, bendito é Deus, feliz é Deus que nos regenerou para uma viva esperança. E após Pedro falar para aqueles irmãos que eles foram regenerados para viver uma esperança que resultaria no fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, agora Pedro diz assim: por isso, portanto, Pedro coloca uma condição àquela igreja, e ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento. Pedro faz aqui uso de uma linguagem muito comum dos judeus, por dois motivos. Os judeus, quando se preparavam para uma grande caminhada, principalmente para ir a Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios, caminhadas de dias, os judeus passavam por lugares diferentes, lugares frios, montes, muitos lugares altos onde tinha gelo, vales profundos onde a temperatura era muito mais quente, lugares sombrios onde tinha ladrões, onde atiravam flechas. Eles enfrentavam grandes adversidades em suas viagens, então eles tinham que cingir o vosso lombo. Eles tinham que colocar sobre o corpo deles um couro curtido que servia como proteção. E eles amarravam bem aquele couro muito duro ao seu corpo para que pudessem se locomover com proteção. Ou seja, as intempéries do tempo, as flechas que algum assaltante poderia jogar sobre eles não atingiriam o seu corpo.
porque eles estariam blindados. Da mesma forma, o soldado, quando ia para a guerra, ele se ajustava com a couraça de couro, com a cobertura de couro, cingia-se, amarrava-se para proteger da espada dos inimigos. Então, o cingir que Pedro está falando é protejam-se, envoltem-se de uma proteção, mas Pedro não está falando do corpo. Pedro está falando cingindo o vosso entendimento. Essas proteções, essas defesas que Pedro está ensinando aos judeus a terem, ele não está falando para com o seu corpo, mas Pedro está falando com a mente, com o coração. Então Pedro diz, vocês devem cingir o vosso entendimento. E o que é cingir o vosso entendimento? Se nós trouxermos para os dias de hoje, nós passamos agora, como o Diego fez uma relação, nós vivemos agora alguns dias de loucura externa na nossa sociedade, de momentos em que o pecado tornou-se algo comum, em que o pecado floresceu no meio da nossa sociedade, a festa chamada de carnaval. Eu citei semana passada quantas pessoas morreram, quantos estupros, quantas tentativas de estupro, quantos assaltos, quantos atentados. Trouxe aqui uma breve estatística de quantas pessoas morreram nas estradas, em estados diferentes, mas tudo isso em nome da festa da carne. Nós não saímos dos blocos, nós não saímos à rua, eu espero que não, né? A participar de algum bloco, embora que alguns irmãos faltaram nos cultos, né? Teve uns que foram para Cananéia, né? E outros foram, mas teve alguns que não sei se estavam no bloco, eu creio que não. Mas nós não fomos aos blocos, nós não saímos às ruas como porta-bandeira ou participamos dessas festas, mas o duro é que essas festas vieram à nossa casa. Muitos de vocês, quando ligaram a televisão, havia lá as propagandas, os flashes do carnaval, ou o desfile de uma forma integral. Quando nós abríamos o celular no Facebook, chegava mensagens do carnaval. No Instagram, você abre lá as redes sociais, tem lá o carnaval, chamando a gente, oferecendo, mostrando como seriam as festas. Quantas pessoas receberam convites para os camarins, para os grandes desfiles? Camarins não, né? Para os camarotes. Camarim é onde o pessoal se troca. Quantos receberam convites? Então, nós não fomos, mas o diabo tentou trazer a nós. Eu lembro que fomos em um aniversário no sábado, que era ali bem no meio do carnaval, e a Giovana estava saindo do Mackenzie para Osasco e demorou mais de 1 hora, uma viagem de 20 minutos, porque o Uber que ela estava passou em várias ruas que haviam blocos de carnaval. Então essas festas elas se espalharam. E Pedro diz que nós devemos cingir o nosso entendimento, nós devemos fechar, nós devemos nos proteger destas coisas. Eu citei o carnaval porque foi uma festa que aconteceu agora. Quantas coisas, irmãos, o diabo tem colocado diante de nós. Propostas, uma palavra mais alta de alguém que a gente ama. Às vezes a gente se envolve em discussões. Às vezes a gente participa de alguém que está tendo uma contenda e a gente acaba caindo ali e algumas palavras nos afetam. Às vezes em casa, uma palavra mais alta, uma palavra mais baixa, uma discussão. Na rua, quando a gente passa e alguém fecha a gente e a gente dá vontade de falar assim, vai para o sexto porque o quinto dos infernos já está cheio, né? Às vezes vem vontade de falar alguma coisa assim. São pequenas provocações que o diabo tem colocado diante de nós todos os momentos. Às vezes um desejo de falar uma resposta dura, mas Pedro diz que nós devemos cingir o nosso entendimento. E cingir o nosso entendimento é blindar a nossa mente destas coisas, das adversidades, das provocações, das perseguições. Então Pedro diz que o povo, eles deveriam entender a palavra de Deus e guardá-la, colocá-la na mente, que a sua mente fosse blindada, ela fosse cingida pela palavra de Deus. E é isso que temos que fazer. Temos que cingir, irmãos, a nossa mente, para quando o pecado chegar a nós, então estamos preparados para isso. E não apenas para isso, mas isso é o início de uma transformação, porque Pedro diz que nós somos regenerados para uma viva esperança. Então nós temos que passar por um processo de mudança, de melhora contínua. Amanhã nós temos que ser melhor do que hoje, e hoje nós já somos melhor do que ontem. Nós temos que ser homens e mulheres em um processo de regeneração, e isso vai nos levar à santificação. Ninguém vai chegar na santificação se não for regenerado.
se nós não entendermos que precisamos mudar, que precisamos ser diferentes. Então Pedro, antes de falar da santidade, de viver em santidade, ele fala: cinjam, pois, o vosso entendimento. Isso quer dizer que temos uma responsabilidade, que nós temos compromisso com a nossa vida cristã, que a nossa vida não está apenas jogada ao tempo e ao acaso, e nós vamos viver de qualquer forma esperando que Deus faça alguma coisa por nós. Você tem responsabilidade, você foi regenerado, você foi chamado para viver uma nova esperança. Então nós temos que cingir a nossa mente, nós temos que blindá-la do mundo, nós temos que nos esforçar, irmãos, através da oração, através do estudo da palavra. Nós temos que buscar uma vida diferente, aprender com a palavra de Deus. Ele diz: porquanto façam isso, cinjam o vosso entendimento e sejam sóbrios. Ser sóbrio é uma palavra que tem um significado, né? Nos dias de hoje é muito fácil, é só não beber. É só não tomar umas pingas, uns vinhos, uma cerveja, que você é sóbrio. Mas não é isso que Pedro está falando. Pedro está falando do estado de direito, da condição de ser. Ele está falando: seja sóbrio. E a sobriedade que Pedro está aqui ensinando é pela palavra de Deus. É andar em conformidade com a palavra de Deus. A sua sobriedade, o seu caráter e a sua personalidade, ela tem que ser moldada pela palavra de Deus. Cada atitude sua, ela tem que refletir os ensinos de Cristo. Cada ato nosso, ele tem que refletir a imagem de Cristo. Cada atitude nossa, ela tem que condizer com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós falamos acerca da palavra. Ser sóbrio é o estado de ser, é o estado de direito do cristão, porque ser sóbrio é o contrário de embriagado, e embriagado é alguém que é levado por bebidas, por drogas, por coisas externas que proporcionam algum momento de prazer, ou seja, o pecado. A bebida, a droga, ela representa o pecado, porque ela nos oferece um instante de prazer. Quem já bebeu aqui sabe. Eu tinha acho que uns 16, 17 anos, eu tomei um copo de vinho, um vinho lá do Pernambuco, que aquilo ali não é vinho, aquilo ali é feito para não beber, porque o negócio era ruim demais. E eu tomei lá, peguei lá escondido e pau. Eu fiquei 3 dias com dor de cabeça, sem contar a surra que eu levei da minha mãe no primeiro dia. Aquilo me doía, imagine, a minha cabeça é grande, a minha dor de cabeça é maior do que a de vocês, né? Os comprimidos pareciam um pneu de Fusca, era uma cibalena desse tamanho lá no Pernambuco, não sei aqui em São Paulo, mas lá os comprimidos eram grandes, no meu tempo. No tempo da minha infância. E eu lembro que eu fiquei uns 3 dias com dor de cabeça. E eu tinha que olhar para minha mãe e não falava que estava com dor de cabeça, não apanhava de novo. Cada vez que ela lembrasse que eu tinha bebido, eu apanhava. Então eu preferia ficar com a dor de cabeça, fazer tudo que tinha que fazer quietinho. Mas quem bebeu, ou se alguém um dia usou uma droga, sabe que dá um momento de prazer, mas depois vem as consequências. Então é melhor ser sóbrio. É melhor não desejar esses instantes de prazer, porque as consequências são muito grandes. Então Pedro aconselha os irmãos daquela igreja, das 5 igrejas, que eram 5 províncias romanas, a viverem curtindo a vossa mente e sendo sóbrios, a andarem com integridade espiritual, a andarem em conformidade com a palavra de Deus, a respeitarem os princípios que a fé estabelecia. E Pedro diz ainda: cinjam o vosso entendimento. Prestem bem atenção. Sejam sóbrios e esperai inteiramente, plenamente, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Isso aqui é um tanto quanto difícil, irmãos. Pedro estava falando para uma igreja que estava sendo perseguida e que estaria estourando a perseguição ainda maior, porque Nero, ele viria com fúria. Ele é conhecido como aquele que instaurou a maior inquisição e a maior perseguição contra os cristãos. Nero se deleitava de prazer vendo cristãos sendo assassinados e mortos por feras no Coliseu, nas ruas de Roma. Ele não fazia isso para castigar os irmãos, ele fazia isso para sentir prazer. É igual quando você joga videogame, é igual quando você brinca com seu filho. O que é prazeroso para você era prazeroso para Nero ver os cristãos sendo mortos em praças públicas. Então Pedro, ele diz: vocês devem cingir o vosso entendimento, devem ser pessoas sóbrias.
caráter, personalidade, postura, conduta, ter um comportamento digno e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui é o ponto principal da fé daqueles irmãos. Esperar inteiramente. Não é esperar um dia, 4 horas, 35 minutos. Não é falar, vou esperar até o fim do mês. Vou fazer até uma campanha de oração. Mas se a resposta não vir, se eu não ver um sinal de Deus, Pedro não está colocando limites no tempo da paciência do povo. Pedro não está colocando aqui condições para aqueles irmãos suportarem a perseguição. Ele diz assim: vocês devem esperar na vontade do Senhor, na graça que vai estar sendo revelada a vocês. Pedro não falou quanto tempo aquele povo sofreria. Pedro não estava falando quanto tempo seria a dor, a perseguição, mas ele diz: esperem inteiramente na graça que será revelada, que será trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, aquelas pessoas estavam esperando para morrer. Hoje é domingo, talvez no domingo aqueles irmãos, eles viam pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo tiradas das suas casas. E eles talvez pensavam: e amanhã quem vai ser? Quando vai ser o meu dia? E na terça-feira quem vai ser? Tem cenas do filme O Apóstolo Paulo que retrata isso quando as pessoas estão na prisão, para a gente ilustrar isso de uma forma figurativa ou que é possível ver. As pessoas falavam: amanhã vai ter cena no Coliseu, vai ter espetáculo no Coliseu. Centenas de pessoas, de cristãos presos, começavam a chorar. E tem uma cena que o médico Lucas começa a orar o Pai Nosso com eles. Fala assim: olha, não tem problema, se morremos amanhã ou se morremos depois de amanhã, nós morreremos amanhã com Cristo. Se depois de amanhã, morreremos com Cristo também. E o morrer para nós, ele fala das palavras de Paulo: morrer para nós é lucro. O morrer agora é ganho, porque a gente já está em Cristo. Vivemos em Cristo e também morremos em Cristo. Então a situação daqueles irmãos ali não era uma situação fácil. Mas Pedro diz, Pedro aquele que era, lembro da espada que eu falei aqui no começo, aquele Pedro que era apressado, aquele Pedro que queria sempre resolver as coisas do seu jeito, da sua forma. Pedro diz: vamos esperar, esperem no Senhor inteiramente. Não desconfiem, sabe, não coloque limites para esperar, não fala assim: Deus está demorando. Não, esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai revelando a cada dia a nós. Cada dia nós vamos aprendendo mais. Cada dia a gente vai aprendendo mais e a gente vai aprendendo a suportar as adversidades. Se você olhar um pouquinho para a sua vida, você vai perceber que há 5 anos atrás, se alguma coisa acontecesse na sua vida, você não suportaria. Hoje você fala assim: gente do céu, eu sou besta. Como é que eu escuto um negócio desse e fico quieta? Não é, Kelly? Como é que eu escuto um negócio desse? Não, eu não me conheço. Isto é a graça de Deus que está sendo trazida a você a cada dia. O Evangelho ele vai nos transformando dia a dia, porque essa graça vai sendo trazida pela revelação. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, nós aprendemos a suportar, a perdoar, a amar. Isto é para aqueles que esperam inteiramente no Senhor. Porque antes Pedro queria resolver as coisas do seu jeito. Pedro não esperava. Pedro já ia lá: eu não vou negar você, Jesus, jamais eu te negarei. Jesus: vai sim, você vai me negar. Antes que o galho cante, você vai ver, 3 vezes você vai me negar. Senhor, eu não vou permitir que o Senhor morra de jeito nenhum. Arreda-te de mim, Satanás. Então Pedro era esse homem impossível, mas agora não. Agora ele aconselha a esperar inteiramente na graça de Cristo. Ele diz assim: como é que eu vou viver dessa forma? Como é que eu vou cingir a minha mente? Como é que eu vou lutar tanto contra este mundo? Como que eu vou viver em sobriedade nesse mundo? Como que eu vou esperar a resposta do Senhor? Esperar o seu tempo? Como? Pedro diz: como filhos da obediência. Porque nós nascemos de novo. Lembra quando Jesus encontra com aquele homem sábio? Nicodemos: é necessário nascer de novo.
E Nicodemos: de que jeito, Senhor? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: nascer do Espírito, nascer de novo. É morrer para o pecado e nascer para Cristo. Filhos da obediência. Você nasceu de novo. Nós agora somos filhos da obediência, mas não por sermos filhos da obediência a gente não se amolda ao mundo. A gente não vive mais no padrão do mundo, que era o que tínhamos anteriormente. Agora nós vivemos de uma nova forma, porque somos filhos da obediência. Então nós obedecemos a palavra de Deus. Nós somos regenerados para obedecer, para nos submetermos à sua vontade, ao seu querer. Então nós somos filhos da obediência, já não andamos mais segundo os padrões do mundo, porque a nossa mente foi cingida, porque agora nós aprendemos de fato a esperar no Senhor e somos pessoas sóbrias, que andamos em conformidade com a palavra de Deus, porque nós podemos falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, e ela está guardada em meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. É fácil olharmos para o Salmo 119 e vermos o quanto a palavra de Deus deve ser aplicada à nossa vida. Sinto prazer na tua lei. Então nós somos filhos da obediência. E por sermos filhos da obediência, por sermos pessoas regeneradas, pessoas transformadas, por sermos pessoas que esperamos unicamente na revelação de Cristo, nós devemos agora viver em santidade. Segundo é santo que aquele como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós santos também. Meus irmãos, este é um ensino que nós devemos atentar para isso. Ser santo. Agora, para ser santo não é apenas entrar na igreja. Para ser santo não é apenas andar com a Bíblia, falar que é presbiteriano, né? Não é apenas isso. Ser santo é realmente ter a sua mente cingida. Ser santo redunda em você ser alguém submisso ao Senhor, em alguém que anda dando um testemunho verdadeiramente de Cristo, alguém sóbrio. Ser santo é confiar plenamente na revelação de Jesus Cristo, é depender da vontade dele, mesmo mediante ao risco de vida, ao sofrimento, às tentações do mundo. Então, Pedro fala tudo isso para dizer: vocês são filhos da obediência, agora tem que viver em santidade. E alguém pode falar: mas o que é viver em santidade? Qual é o padrão de santidade? Pedro pega pesado com a gente. Ele diz assim: o padrão de santidade é Deus. Assim como é santo aquele que vos chamou das trevas, sede vós também santos. Então não existe um padrão de santidade estipulado pelo mundo, pela igreja, pelos nossos amigos, ou talvez pela sua fé. O padrão de santidade ele é estipulado pelo próprio Deus. É amar incondicionalmente. É observar a sua palavra e obedecê-la como Cristo a cumpriu e obedeceu rigorosamente. É abster-se de todo tipo de pecado. É renunciar às tentações. Viver em santidade é satisfazer as exigências de Deus e os padrões de Cristo. Sede santo. Ele não pede para nós sermos santos. Ele exige de nós sermos santos. E santos quer dizer separados, tirados. E separados não é para viver de qualquer jeito. É separados para servir ao Deus Todo-Poderoso que se coloca diante de nós e diz assim: sede santos como eu sou santo. Martinho Lutero, em suas orações, ele não entendia a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. E ele falava assim: como eu posso ser santo? Como Deus quer que eu seja santo? Porque Ele é santo em sua natureza e me fez pecador e agora exige que eu seja santo. Às vezes a gente faz essa conta. Essa é uma conta da matemática, da física, que mais com mais tem que ser mais. Mas na conta de Deus, mais com menos dá mais. Quer dizer, mais que é Deus, menos que nós somos os pecadores, dá uma conta positiva, porque entre o mais e o menos existe a cruz, né? E por mais que a cruz represente o símbolo de mais, a cruz nos aproxima de Deus. A cruz é a porta. A cruz é Deus mostrando o seu amor para conosco, nos atraindo a Ele. A cruz revela a santidade de Deus, de alguém que é bom, misericordioso, justo, magnífico, como nós lemos aqui, mas que se colocou na cruz por amor de nós. Se entrega na cruz por meio do seu Filho para nos aproximar dele. Isto é amor, isto é santidade, isto é Deus. Deus é amor.
Mas Deus também é justiça. E ser santo implica também em ser justo. E ser justo é obedecer os padrões estipulados pela palavra de Deus, é obedecê-los, é andar conforme as regras. Dizia o nosso ex-presidente, andar dentro das 4 regras da Constituição, das linhas da Constituição. Nós temos que andar dentro das linhas da Bíblia Sagrada, aquelas estipuladas por Deus como regras de fé. Ser santo não é amoldar a sua vida a uma proposta de vida. Ser santo não é decidir viver alguns dias na igreja, alguns dias servindo a Deus e alguns dias vivendo a sua vontade. Ser santo implica a ter a mente cingida. Ser santo implica a aprender a esperar e depender unicamente em Cristo. Ser santo implica em andar em um caráter e uma personalidade sóbria 24 horas por dia, 7 dias por semana, toda a vida. Isto é ser santo. Andar em conformidade com a palavra de Deus. Pedro ainda diz, sabendo. Agora Pedro coloca uma sentença diante de nós. Ele coloca uma responsabilidade. Este sabendo aqui quer dizer, pois tomem conhecimento. Estejam vocês sabendo e cientes disso. Que vocês não foram comprados. Não foi com ouro e prata não. Do fútil procedimento que vocês viviam, do legado dos vossos pais, não. Vocês não foram resgatados de lá, não foi com o metal mais precioso. Mas vocês foram resgatados, foi com o sangue como de um cordeiro imaculado, que foi derramado por vós. Então Pedro diz, o preço foi o sangue do Filho de Deus. O preço, aquilo que resgatou vocês, que tirou vocês do legado dos vossos pais, do pecado de Adão, da condenação que estava sobre vocês, sabe, do impedimento que havia vocês de se relacionarem com Deus. Isso, quem quebrou tudo isso, quem comprou vocês desta condenação foi o sangue do Filho de Deus. Tomem conhecimento disso. Pedro, quando Paulo fala da Santa Ceia, Paulo fala, que bebei em memória de mim. Paulo nos empolga a falar, quando ele fala da ceia, ele nos mostra que o sangue nos purifica, que o sangue nos salva, que o corpo foi entregue em nosso favor e que o sangue é dado como nova aliança, no sangue de Cristo para nos purificar, para nos salvar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma e beba, participe da ceia. Mas Pedro diz, eu quero lembrar a vocês, ele diz, a palavra que ele usa aqui é sabendo. Tomem conhecimento disso, que o que tirou vocês da condenação foi o sangue do Filho de Deus. E ele diz, sabe quando Deus fez isso por vocês? Na eternidade. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da criação, antes de haja luz, Deus já havia, irmãos, preparado o sacrifício do seu Filho. Lá Deus já manifestava o seu amor por nós, entregando o seu Filho único para morrer por nós. Por meio dele, tendes fé em Deus. Por meio de Cristo, creiam em Deus. Por meio de Cristo, vivam em santidade. Não importa as adversidades desta vida, não importa quantas vezes o pecado vai bater na nossa porta, não importa quantas vezes o pecado vai querer nos abraçar, não importa quantas vezes o pecado sorrirá para nós, não importa quantas vezes o pecado colocará a nossa integridade física, a nossa honra em risco. O que importa é que nós temos cingido a nossa mente, é que nós temos decidido e vivemos de uma forma sóbria todos os dias das nossas vidas, e que não importa o que aconteça, nós esperamos inteiramente na graça de Cristo que é trazida a nós dia a dia, que é revelada. Tudo isso redunda em uma vida de santidade, que nos responsabiliza pelo sangue de Cristo, porque ele veio para os seus. Aqueles que o receberam, receberam a misericórdia, mas todos aqueles que não receberam, a condenação é essa, já estão condenados, porque por meio dele tendes fé. Vamos viver, irmãos, em uma vida de santidade. Nós temos a palavra de Deus, a sua palavra revelada. Nós temos Cristo, que é a sua palavra encarnada. Nós temos o milagre da vida e da salvação e da esperança que alcançou as nossas vidas, nos tirando da condenação e nos fazendo caminhar como cidadãos celestiais. Como cidadãos que podemos falar que Cristo caminha conosco.
que o Senhor caminha conosco e mais, temos o Espírito Santo encurtido, possuído em nossas vidas, em nosso coração, que nos garante que é o penhor da nossa salvação. Nós temos muitas coisas que nos fortalece a caminhar na presença do Senhor, que nos conduz e facilita a vivermos em santidade. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós observe, decida e queira viver uma vida de santidade, aprendendo a esperar inteiramente na graça do Senhor. Que Deus nos abençoe e sejamos homens e mulheres a uma vida de santidade.